Hoje é 17 de janeiro de 2022, são 16 horas e 20 minutos, e eu sou um entrevistador. O doutor Roberto Delmanto pensa que nós vamos debater, mas o Paulo Sérgio deve dizer ao Roberto que se ele for debater com o Roberto Delmanto, ele está frito, porque o Roberto é uma sumidade de direito penal e o Paulo Sérgio inventa faz tempo. Então, eu fico numa situação muito difícil. Então, eu digo a Roberto, eu digo... Essa era você, como bom grande advogado de júri e outras plateias, você já desarma o adversário. Eu digo, não, Roberto, não briga comigo, não. Eu vou entrevistar você. Você vai dizer o que você quiser e vai responder as minhas perguntas. O que eu tenho a mais que você, Roberto, é idade, porque eu estou com os meus 86 e já vi na Terra, no mundo, mais do que você. Então... 8 anos a mais. 8 anos a mais. Pois então, mas eu vi. Eu tenho uma grande prerrogativa, Roberto, a de ter exposto, brigado por ela, acompanhado e construído no sentido espiritual o busto de Dante Del Manto, que foi produzido com a técnica do forno a lenha, o busto de bronze do seu pai, de Dante Del Manto, ele foi produzido no chão, Roberto, aos poucos, com filete de bronze, filetando dentro do gesso. E o Paulo Sérgio examinando aquilo. Eu me lembro de um dia em que Suzana esteve lá. Suzana esteve lá vendo aquilo tudo, dizendo, Paulo Sérgio, é mais ou menos assim, mas olha, o doutor Dante tinha o rosto um pouco mais forte do que isso, etc. Quem fez aquele busto do seu pai foi Pedro Pinkowski. Me recordo muito bem. Demorou bastante tempo. Quem era o presidente da ordem? O presidente da ordem era Bige. Eu digo, Bige, nós precisamos fazer o busto do doutor Dante Del Manto. E o Bige disse, Paulo Sérgio, se você incorporar isso aí, a ordem vai ajudar. E nós demoramos uns 6 meses, mas produzimos aquele busto lindo, que é o único, não, Roberto? É o único advogado. Só tem hoje, os outros advogados promotores estão espalhados pelos corredores do Tribunal de Justiça. O único advogado é meu pai e o único promotor é o Ibrahim Nobre. Pois então. Eu tenho esse motivo de orgulho, porque eu sou um sobrevivente daquele tempo. Eu vi aquele busto ser feito filete por filete. Uma técnica que naquela época já não existia mais. E saiu aquele busto bonito que está lá. Foi uma cerimônia belíssima, porque lotou o antigo Tribunal do Júri. Inclusive, você lembra, Paulo, aquela parte superior que tem uns corredores, umas sacadas, que só lotavam em grandes júris, que as pessoas tinham que ficar de pé. Aquilo foi absolutamente lotado. E eu sou eternamente grato a você e meus filhos por essa homenagem que você capitaneou. A ordem apoiou, mas você que foi o idealizador desta homenagem. Pois é, vocês fizeram mais júris lá, eu fiz um só. Eu fiz um júri naquele plenário, me lembra como se fosse hoje. Mas, ô Roberto, eu quis entrevistar você, porque você, o Roberto Júnior, o Fábio Del Manto, são
peças indispensáveis do exame da análise do direito penal que o Brasil tem, seguindo, evidentemente, seguindo o nosso compadre Celso Delmanto, não é, Roberto? Porque, tradicionalmente, vocês me mandam o volume que é publicado nas edições superiores, não é? Exatamente. E essa aqui é a primeira edição que o Celso produziu. E ele fez isso em 1980. Olha a letrinha dele, Roberto, mandando isso para mim em fevereiro de 1980. Eu disse, faz uns 20 anos, você me corrigiu, não 20, Paulo César, são 40 anos. 41, Paulo. Faz 41 anos o Celso Delmonte me mandou a primeira edição do Código Penal que ele iniciava, e depois, toda edição nova, ele me mandava. E depois que Celso se foi, vocês continuam mandando para mim, não é, Roberto? Sempre Não é? o primeiro livro é seu. O primeiro livro chega da editora, é seu. E o Celso, essa primeira edição que você tem de 80, era o Código Penal anotado, Sim. onde tinha jurisprudência do que doutrina. Ele fez 5 edições, de 80 a 84. Depois, ele, já mais maduro, ele fez a primeira edição do Código Penal Comentado, de 86, onde ele foi, é uma coisa corajosa, ele foi o primeiro penalista a analisar a reforma de 84, né? Praticamente uma nova parte geral. Sim. E maturidade como escritor profissional, ele fez a segunda edição de 88, então ele fez 5 códigos penal anotados, depois 2 comentados, em 89, muito precocemente, aos 51 anos, ele nos deixou subitamente, e eu e meus filhos pegamos esse legado, né? Porque isso é um legado, e vimos atualizando, né? De tempos em tempos, e agora, provavelmente para o mês que vem, comecinho de março, iremos lançar a 10ª edição do Código Penal Comentado, sempre com o nome dele em primeiro lugar, acrescido apenas das iniciais IM, em memória, que é uma tradição europeia, né? Pois então, você, Roberto Delmanto Júnior e Fábio Delmanto são os 3 coautores dessas edições sucessivas após a morte de Celso Delmanto, não é? Uma família que ocupa, sim, as primeiras páginas do estudo do direito penal no Brasil. E nós dois, não, Roberto, nós somos muito antigos nessa especialidade, não é? Sem dúvida, Paulo. Nós acompanhamos isso dia a dia, sobrevivemos com isso, mas a sobrevida é no sentido de obsessão que nós temos, não, Roberto? Porque nós vivemos com isso, não é? E gostamos, né, Paulo, daquilo que fazemos. Amamos aquilo que fazemos. Por isso que nós não nos aposentamos, tá? Pois é. O que você me diz, Roberto, daquilo que nós chamaríamos de atualização do direito penal pátrio, depois que aconteceu aquilo que nós chamamos de golpe de 64, depois que veio a redemocratização do Brasil, agora, inclusive, nós estamos aí num debate entre os chamados garantistas, não é? Os Exatamente. liberais e, eu vou ser elegante, os ortodoxos, no sentido de manter um direito penal vingativo, como nós já tivemos, não é, Roberto?
Você pode dizer alguma coisa a respeito disso para mim? Olha, Paulo, o debate no direito penal entre os garantistas e os punitivistas é bastante antigo. Eu me lembro que há 50 anos, quando eu comecei a advogar, você vai se lembrar também, nós tínhamos um direito penal e processual penal bastante severos, né? Alguém já disse que a maior ou menor civilidade de um povo se mede pelo seu Código de Processo Penal. Eu acho que também o Código Penal. E naquela época, você lembra, a prisão preventiva era obrigatória em caso de toda denúncia que fosse recebida por um homicídio qualificado. Você tinha a obrigação de recolher-se à prisão após a pronúncia ou para apelar. Se o réu fosse absolvido no júri, ele só era libertado naquele dia se a decisão fosse unânime. Se não, tinha de aguardar para ver se o promotor iria apelar ou não. A fiança só existia por os crimes punidos com detenção, né? Nós tínhamos os tribunais de justiça, o Tribunal Federal de Recursos, não havia Justiça Federal de primeira instância, né? A Justiça Estadual de primeira instância fazia as causas federais também, e o STF, né? Depois, com o regime militar, nós tivemos uma piora, né, Paulo? Porque de 64 a 85, durante um bom período, houve a abolição do habeas corpus, né? E durante toda a ditadura, os civis incursos na Lei de Segurança Nacional eram julgados pela Justiça Militar. Houve duas exceções. Criou-se a Justiça Federal de primeira instância, que eu acho que era necessária, e uma única lei liberal, mas que ela foi feita para beneficiar um agente da ditadura, que era o delegado Sérgio Paranhos Fleury, que dizia: o réu condenado que fosse primário e tivesse bons antecedentes, podia apelar sem recolher-se à prisão. Mas foi uma questão casuística, embora fosse uma lei boa e que permaneceu, né? Pois então, nós tivemos esse pedaço todo da ditadura. Você diria que durante esse período aí foi um regresso no sentido de endurecimento da nossa legislação penal? Você diria isso? Olha, Paulo, só a abolição, a suspensão do habeas corpus, para mim, uma vez o Gilmar Mendes tem uma frase muito feliz, falou que o habeas corpus é tão importante quanto o ar que respiramos, né? Então, eu já contei para você, você fizesse uma reunião na sua casa que fosse considerada subversiva, você tinha uma pena, será preso imediatamente, e você tinha uma pena fixa de 6 meses de detenção. Eu tive uma cliente, uma senhora francesa, casada com um industrial brasileiro, ela fez uma reunião na casa dela, alguns integrantes foram presos, ela foi presa. O inquérito demorou 1 ano para ser aforado. Quando chegou lá, eles olharam, essa acusada já cumpriu o dobro da pena. Então, você veja, não tinha habeas corpus, não tinha como você recorrer. Então, foi realmente um período. Depois, nós tivemos, já nos estertores da ditadura, a reforma penal de 84, né, com René Dott, Miguel Reale Júnior e outros, que introduziu uma primeira grande modificação, que foram as penas restritivas de direito, não é? Porque a cadeia, nós sabemos, sempre foi dito isso, né? Repetido, né? Que ela deforma, corrompe, o sujeito sai pior do que entrou, né? Uma universidade dos crimes às avessas, como já se disse, e foi isto. Tivemos também a LEP, né? E depois nós viemos a desembocar na Constituição Federal de 88, que eu acho que, em matéria de direitos humanos, ela é uma das mais avançadas do mundo e orgulho para nós brasileiros, não é?
porque nós tivemos lá regras de direito processual penal, tanto que hoje nós temos um direito processual penal constitucional, com aquelas cláusulas pétreas, que, no meu entender, não podem ser alteradas por emenda constitucional, a Constituição é expressa nisso, apenas por uma nova Constituição, como seria a presunção de inocência, o direito ao silêncio, só que, logicamente, se abolisse isso, numa nova Constituição, eu acho que poderia fazê-lo, aos que entendem que não poderia, não seria mais uma Constituição democrática, né? Seria uma Constituição autoritária ou ditatorial. Então, a reforma de 84 e depois a Constituição Federal de 88 representou uma evolução e foi prosseguindo. O Supremo entendeu que os tratados internacionais firmados no Brasil estão abaixo da Constituição, mas acima das leis, portanto, um status superlegal. Firmou a desnecessidade de recolher-se à prisão em caso de pronúncia, a inconstitucionalidade do regime fechado integral, não é? Então, nós tivemos, nesse período, né, pós-ditadura, um período eu chamaria, não mais de involução, mas de evolução do direito penal e processual penal. Pois é, você falou agora há pouco em dois nomes. Um deles é muito importante para mim, porque eu tinha, diríamos, uma dose maior de aproximação com ele. René Dott. René Dott foi muito influente na liberalização do nosso direito penal objetivo, não, Roberto? Não só a reforma penal de 84, como a LEP, né? A LEP também é um modelo de como deve ser feita uma execução penal, né? Com todas as garantias. Infelizmente, até hoje, pouco adotada, né? Mas foi o René Dott, nosso, foi uma das maiores figuras, né, do direito penal, processual penal, né? Um campeão da liberdade, né? Eu acho que Hildo deve, talvez, um dos penalistas, processualistas penais para os quais mais se deva nesse período foi René Ariel Dott, sem dúvida. Pois é, e qual a participação de Miguel? Miguel é vivo e bastante. Miguel continua enérgico. Isso. O Miguel, aí contemporâneo de verdade, ele também teve uma participação. Ele era amigo do Dott, ele teve uma participação importante, né? Essas penas restritivas de direito, que vamos dizer, primeiro funcionou como uma válvula de pressão, né, Paulo? Né? Ele trabalhou bastante na liberalização do direito penal nosso, depois do golpe, né? À medida que nós íamos nos avantajávamos, nossa senhora, que expressão complicada, na retomada da democracia. Miguel trabalhou muito nisso, não? Merece também esse reconhecimento. Quem mais? Quem mais você diria? Muita gente, mas citaria esses dois nomes, os que me ocorrem assim como mais significativos, não é? E depois, Paulo, nós tivemos um período de involução que nós comentamos exaustivamente com a reforma do ex-ministro da Justiça e agora presidenciável Sérgio Fernando Moro, né? Aí foi admitida, por exemplo, só dar dois exemplos da involução que foi. A prisão já no júri, se a condenação for a 15 anos ou mais. Hoje, se um réu no júri for condenado a 15 anos, pode ser decretada a prisão dele, a execução antecipada da pena. Já não mais estamos falando de primeira instância. Depois, outra barbaridade desse projeto que virou lei foi a pena máxima, que já era de 30 anos, agora é de 40 anos. Quer dizer, uma pessoa condenada, um acusado aos 40 anos, em tese, sairia só aos 80.
Houve uma exceção, mas não foi mérito dele. Foi mérito do Congresso, quando estabeleceram um acordo de não persecução penal, né? Tem uma série de requisitos, o réu tem de confessar, abrir mão de recursos, mas que possibilitou, né, para penas não violentas, não sob ameaça, pena mínima não superior a 4 anos, a possibilidade desse acordo de não persecução penal, né? E esse acordo de não persecução penal, mas a transação penal que tem nos juizados especiais criminais, na lei dos juizados, a suspensão condicional do processo penal, suspensão condicional do processo, foram, para mim, válvulas de escape, né, que oxigenaram um pouco a situação carcerária brasileira, né? Pois então, você diria, então, que a figura do Sérgio Moro é representativa da acentuação da severidade da repressão penal no país? Você diria isso? Exatamente. Na verdade, os punitivistas sempre exageraram. Quando eu comecei a advogar, Paulo, e você vai lembrar que você já estava já há mais tempo do que eu, o Tribunal de Justiça de São Paulo, né, considerado o melhor tribunal, mais conceituado do país, tinha só 2 câmaras criminais, cada uma com 4. Uma delas era tão severa que os advogados, nossos colegas, apelidaram de câmara de gás. Sim, eu lembro. O réu estava perdido. A outra, que eu dei o nome de Câmara da Esperança, só se lembrar as pessoas, os desembargadores, Adalto Suanes, Melo Freire, Anulfo de Melo Freire, Silva Franco, Edmeu Carmesini. Né? Então, você veja que... E não havia uma permuta, porque o juiz liberal, o juiz garantista, não aguenta ficar, Paulo, ao lado do punitivista. E o punitivista não suporta ficar ao lado do garantista. Então, você veja, hoje, o que nós temos no Tribunal de Justiça de São Paulo? Câmaras muito liberais e câmaras severíssimas. Né? E os embargadores não permutam. Eu acho que seria interessante que houvesse uma permuta de tempos em tempos obrigatória. Você quer ficar na parte criminal? Fica, mas não vai ficar na mesma turma, para oxigenar, porque a sorte dos réus fica muito, cada vez mais, na dependência de aonde, de que Câmara for cair, que relator, revisor for, né? Vamos lá, vamos lá. Dentro dessa perspectiva, se o ex-juiz Sérgio Moro, por hipótese, fosse eleito à presidência da República, isso aí teria ressonância na aplicação do direito penal brasileiro, naquilo que diz com a severidade das sanções, censura maior, restrição à liberdade. Você acha que vai suceder isso? Ele vai tentar. Bom, eu tenho certeza que ele não vai ser eleito, né? Nem conseguiu ser o que ele queria ser, a terceira via, né? Eu acho que ele vai tentar recrudescer o direito penal, processual penal, nessa hipótese, que eu espero que não aconteça, porque existe um tipo de juiz, Paulo, por falta de vocação, que eu chamo de o juiz Torquemada. Você sabe que Torquemada foi o chefe da Inquisição espanhola, Sim. popular da rainha Isabel, né? Mas foi talvez a pior de todas as inquisições. Esse juiz Torquemada, Paulo, ele não quer saber. Outro dia, um colega nosso, acho que foi até o nosso amigo, grande advogado Roberto Batóquio, ele fala, esse juiz Torquemada pensaria mais ou menos assim, né? Dando uma leveza à nossa conversa. Se houver dúvida do réu, eu dou a pena mínima e todos os benefícios legais. Né?
você vai encontrar hoje, né, estão havendo isso também em primeira instância, né? O Sérgio Moro deu um mau exemplo, né? Muitos juízes, né, procuram ser imitadores de Sérgio Moro, né? Não são vocacionados, não passariam num psicológico rigoroso, né? Claro que também existe nos outros tribunais, né, Paulo? Né? Por exemplo, hoje eu acho que o melhor tribunal do Brasil é o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. É o mais liberal, mais democrático, mais criativo, né, de novas teses. Agora, você veja, no STJ também tem juízes mais severos, menos severos. Um dos mais severos se aposentou, Dário Félix Fischer, né? Tem também ministros liberais, como o Sebastião Rey Júnior, que é seu primo, como o Rogério Schetti. Interessante que o Sebastião Rey Júnior veio da advocacia e o Rogério Schetti do Ministério Público, né? E ambos são hoje juízes garantistas, né? Pois é. Claro que essas decisões que hoje se admitem muito monocráticas, né, Paulo? O tribunal perdeu um pouco de colegialidade, né? Sim. Um ministro decide monocraticamente, né, concedendo, negando habeas corpus, dando ou não uma liminar, não reflete. Mas também lá há essa disparidade, né? Acho que seria isso mesmo do ser humano. Mas que Sérgio Moro, se subir, vai tentar tornar a coisa mais draconiana, né? Quando você sabe que o mundo inteiro, Paulo, nós já discutimos isso, sabe que a pena de prisão é um mal necessário, é a última ratio, como já diziam os humanos, né? Hoje, nós temos de procurar as penas restritivas de direito, né? A pena de multa, né? As penas que não maculam indefinidamente o ser humano, a sua família, o seu futuro na vida, né? Pois é. Pois é, essa reforma ou modificação, ou essa complementação do Supremo Tribunal Federal, com essas nomeações feitas pelo Bolsonaro. Outro dia eu estava muito preocupado com a tendência, vamos chamar de tendência ideológica, desses dois novos ministros do Supremo Tribunal Federal. E alguém, não me lembro quem, me disse: Paulo Sérgio, você não se preocupe com isso, porque a assunção do cargo de juiz é alguma coisa muito curiosa, porque depois que a criatura é formada ou fornida, ela se livra do Criador. Eu ouvi isso, eu digo, mas como isso? Não interessa se o ministro novo da Suprema Corte é nomeado ou não pelo presidente Bolsonaro, porque quando ele assume a toga, ele sacode aquele pano preto e se livra do Criador, ele se livra do presidente. Então, ele vai observar a tendência natural que ele tiver, não é? Porque ele fica realmente livre. E isso diz que eu não posso ficar muito impressionado, porque o ministro X é ou não nomeado pelo presidente Bolsonaro. Em razão disso, vai seguir a tendência militarizada que o Bolsonaro tem. Eu creio que os novos ministros são realmente tão independentes e tão cônscios da função que vão exercitar, que eles sacodem o corpo e se livram daquele que os nomeou. Você não acha isso também? Paulo, eu acho que o Supremo, na história dele, tem uma certa aura, né? Que é o que você falou, né? E é importantíssimo, na minha opinião,
Pode ser que não seja o melhor sistema, o nosso sistema de nomeação de desembargador, de ministros do Pleno, do Supremo. Mas eu não consigo, assim como o Churchill não achava outro melhor que a democracia, eu não consigo imaginar outro melhor. Porque ao controle do Senado, ou seja, do Parlamento, não é uma coisa exclusiva do presidente da República, e, na verdade, ele não fica devendo nada a ninguém. Agora, foram substituídos 2 dos maiores ministros do Supremo nos últimos tempos, né? Celso de Mello e Collor de Mello, né? Sim. Tanto o Celso de Mello como Marco Aurélio Mello foram um dos maiores juízes dos últimos tempos. Não é fácil para 2 juízes, principalmente muito moços, né? Menos de 50 anos, no caso do Cássio Marques e do André Gonçalves, né? Não é fácil para eles, né, substituírem, né? André Mendonça tem menos de 50 anos. Né? O Bolsonaro já declarou publicamente: agora eu tenho 20% do Supremo. Né? Mas eu acho que, pela história do Supremo, ele vai cair do cavalo nessa pretensão dele. Eu também creio isso. Dar, Paulo, um voto de confiança a esses novos juízes, não é? A esses novos ministros. Porque você veja, o próprio Supremo, na antiga composição, ele chegou a autorizar, uns anos atrás, a execução da pena em segunda instância. Não é? Sim. Depois houve uma reviravolta por 6 votos a 5. Não é? Foi abolida. Mas hoje, a lei, o Código introduzir as modificações da reforma Moro permite a execução. O tribunal barraram no Congresso, ou já antes de ir para lá, a assessoria jurídica vetou a execução em segunda instância, mas ele conseguiu passar, pior ainda, a execução em primeira instância. Não é? Então, você veja que... e agora você veja, nesse caso da Boate Kiss, o Dias Toffoli, que eu considero um bom ministro, um ministro liberal, ele defende a prisão do júri. O Fux, Luiz Fux, presidente, nesse caso emblemático da Boate Kiss, ele avocou o processo, não é? E coartou a decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Então, essa disputa que existia desde 1950 entre garantistas e punitivistas vai lá. E assim na primeira instância, né, Paulo? Eu vejo hoje muitos juízes de primeira instância seguindo o exemplo de Sérgio Moro, arbitrário nas altas audiências, tripudiando muitas vezes sobre advogados, uma recusa muito grande, Paulo, em aceitar o sistema acusatório. Porque uma das mais importantes reformas que nós tivemos foi passarmos do sistema inquisitorial, né, onde o juiz, de certa maneira, comandava a prova, né, para o sistema acusatório, onde o juiz ele é mais um espectador. As provas cabem à acusação e à defesa. Ele vai fazer indagações ao final complementares. Mas ele não pode, já tem sido decidido até no STJ recentemente, ele não pode assumir o papel de acusador, de promotor. Nós estamos com o habeas corpus, nós estamos entrando agora justamente por isso. Chega lá, eles querem perguntar para testemunha em primeiro lugar. Uma vez eu falei: a senhora me permite, doutor, aqui numa comarca? Falei: doutor, o senhor quer mandar na minha vara? Eu falei: não quero. Só quero zelar pela regularidade do processo e cumprir a lei. Agora, existem, né? Assim como no STJ, existem também grandes juízes. Assim como você tem um primo grande juiz, eu também tenho com muito orgulho um primo que é o José Henrique Rodrigues Torres,
presidente da Associação dos Juízes para a Democracia, ele é juiz da Vara do Júri em Campinas. Ele consegue fazer, cada mês, presidir, Paulo, 8 a 10 júris. Incansável. Ele foi o primeiro juiz no Brasil a permitir o aborto de anencefalo. Ele foi convocado no tribunal, ele conseguiu liderar o voto pela primeira vez de que o porte, a posse de entorpecente para uso próprio não é crime, porque não está colocando em perigo a coletividade, né? Então, a gente tem esse orgulho até nas nossas famílias, né? Mas o debate continua. E eu acho que o fiel da balança vai ser o Supremo, né? Onde o Supremo pender, os outros tribunais mais ou menos vão atrás. Claro que há conflitos, né? Hoje há um conflito muito grande entre o STJ e o Tribunal de Justiça de São Paulo, porque o STJ, chamado, né, o Tribunal da Cidadania, ele é visto, né, através do recurso especial para falar sobre a vigência ou negativa de vigência e também para harmonização, né? Se o Tribunal do Rio Grande do Sul está decidindo do outro uma matéria, o de São Paulo diferentemente, ele vai dizer. E o Tribunal de São Paulo tem sido repreendido, de certa maneira, porque em casos, principalmente de esses tráficos, dessas coitadas, dessas chamadas mulas, né? Pequenas traficantes, que lotam aqui as nossas penitenciárias, né? O Tribunal de Justiça continua sendo muito rigoroso na maioria das câmaras, e o STJ tem recriminado essa conduta. Então, a luta que não vai parar agora, né, Paulo? Você diria que o STJ hoje é um tribunal liberal? Eu acho que ele é mais liberal, Paulo, do que hoje o nosso Tribunal de Justiça aqui em São Paulo, com todo respeito, está muito duro, Paulo, você sabe disso, né? Está muito duro, né? E, então, o STJ e depois o Supremo tem sido umas válvulas, né? Agora, você sabe que, fora os casos de habeas corpus, que quando eu comecei a advogar, e você também, Paulo, nós só tínhamos o recurso extraordinário, né? Sim. Né? Hoje, para você conseguir subir um recurso especial ou um recurso extraordinário, é um funil, né? É uma arte, né? É uma teia de aranha cheia de requisitos, né? Onde essas assessorias dos ministros, dos juízes, vão pondo coisas para dificultar, né? Porque os tribunais estão sobrecarregados, né? Mas eu acho que o STJ é um tribunal, na maioria hoje dos seus pares, liberal, né? Como o Supremo tem se posicionado a partir dessa essa volta atrás na execução antecipada em segunda instância, né? É um tribunal também mais liberal. Pois é. Você sabe que você falou em nós termos parentes no Tribunal Superior, não é? É uma colocação muito esquisita, porque os nossos comparentes, eles são tão vincados no regulamento que eles mal falam conosco depois que assumem. O primo José Henrique Rodrigues, ele é juiz de instância. Nós conversamos, mas conversamos sobre temas de direito, de garantia, né? Mas, logicamente, uma vez, ele nem sabe, há muitos anos atrás, ele era juiz, acho que em Tatuí, eu fiz uma apelação contra uma sentença dele e ganhei. De quem? Meu primo, né? Ele deu lá um... Ele não sabia que era você. Eu entrei depois, não estava impedido, mas eu acho que ele nem soube e eu ganhei. Também sobre sistemas gerais, mas são exemplos que nós temos aí de um ministro e um juiz, nos nossos casos, garantistas, né? E que o José Henrique Rodrigues Torres é juiz de carreira,
O Sebastião Reis Júnior veio da advocacia, né? Ei. Mas são a serem seguidos pelos jovens juízes e por os outros que ascenderem às cortes superiores, na minha opinião. Eles têm lançado decisões muito boas, muito agradáveis a quem é voltado à liberdade, né? Num certo sentido, nós viramos uma espécie de descobridor de talentos, não, Roberto? Porque a gente olha o jovem assim e diz assim, você vai ser importante, não é assim? É? Você às vezes olha um advogado novo, um juiz novo, não é? Você olha o jovem e diz, puxa, esse rapaz ele vai ser um grande juiz. E se transforma realmente num magistrado de primeira água, não é? Ele tem de ter aquelas qualidades que nós sabemos, né? De ser estudioso, né? Estudar Sim. o processo, de garantir a igualdade entre as partes. Não pode ser um juiz faccioso, como foi o Sérgio Moro, que se comunicava com o Dallagnol, né? Trocando figurinhas. Produza essa prova ou não faça, faça isso ou não faça aquilo, né? A quebra da parcialidade foi o maior crime cometido por ele, né? O juiz também, né, precisa ser corajoso, né? Precisa. Porque ele tem causas aí que recebe pressão dos colegas, recebe pressão até na própria casa. Né? A mulher, a família, como é que você... Precisa ser muito corajoso, não pode ser omisso, né? E, logicamente, isso nem é uma qualidade, a honestidade moral, isso é um requisito básico para qualquer funcionário público, né? Mas alguém já disse também, acho que acho que foi Rui Barbosa, né? De que Jesus perdoou o ladrão, confesso, na cruz, mas que não haveria perdão para o juiz covarde, né, Paulo? Eu não sei, entre um juiz honesto, que raramente, que são pouquíssimos, graças a Deus, na minha vivência de mais de 50 anos, pouquíssimos que eu ouvi falar, que eu soube, mas eles são, eu não sei o que é mais grave, um juiz desonesto ou um juiz covarde. Eu acho que eles mais ou menos, em certo grau, se equilibram, se equivocam, se igualam, melhor dizendo, não é? Pois é. O juiz que tem medo, né, Paulo? Roberto, vamos falar um pouquinho mais desse livro maravilhoso que vocês escrevem e reescrevem há anos, não é, Roberto? Isso aqui, eu me lembro, o Celso tinha, nessa edição, ele tinha um amor que ele, de vez em quando, ele dividia comigo lá no Itamaraty. Nós almoçávamos uma vez por mês juntos, não é? E sempre pedíamos a mesma coisa, curioso, né? Era sempre a mesma coisa. E um mês eu pagava, no outro mês pagava o Celso. E toda vez que eu me encontrava com ele falava, evidentemente, da vida dele, com muita descrição, etc., mas vira e mexe ele estava falando no Código Penal dele, né? E contava. Ele tinha umas anotações com aquela letrinha dele, não pequenininha, não, Roberto? Ele vivia fazendo as anotações dele. E cometia algumas indiscrições, porque ele dizia, eu agora, Paulo Sérgio, eu durmo às vezes com os rascunhos embaixo do travesseiro. Digo, poxa vida, Celso. Ele escrevia as anotações dele e punha debaixo do travesseiro à noite. A formação dele foi uma formação muito parecida com a do Damás Jesus. Sim. O Celso dava muito em jurisprudência. E houve uma fase no escritório que aparecia alguns casos, o papai estava no auge profissional,
e que ele não estava vendo uma solução. Celso, dá uma olhada. Ele não tinha internet, né, Paulo? Ele era o primeiro RTJ, Revista Trimestral de Jurisprudência. E ele dizia: olha, o Supremo, há 6 meses atrás, 3 meses, decidiu assim, e vamos por esse caminho, e ganhava, né? Depois ele foi amadurecendo para a parte doutrinária, né? E nos deixou esse legado, né? Que a gente tem tido a possibilidade de dar continuidade, né, Paulo? E nesse código, como nos outros, nessa 10ª edição, nós estamos colocando sempre a nossa opinião pessoal, a opinião de outros doutrinadores brasileiros ou estrangeiros, a jurisprudência praticamente de todos os tribunais do país, todos os tribunais, alguns acordos que são mais antigos, mas são acordos belíssimos que nós achamos que eles devem continuar merecendo atenção, né? Quando a jurisprudência é dividida, ou até quando ela é contrária à nossa posição, nós fazemos essa ressalva para que um jovem advogado não vá naquele caminho, achando que ele tem de saber, né? Esse caminho defendido aí pelos Delmanto não é majoritário hoje no STJ, não é majoritário no Supremo, né? Mas sempre dando essa feição que o Celso começou na busca de um direito penal democrático, garantista, né, Paulo? Essa feição é mais importante para a gente continuar. Pois é, você sabe, Roberto, nós dois, você é mais moço que eu estou com 86, você fez 78. Isso, é? Isso. Isso mesmo. Você é 8 anos mais moço que eu. Mas nós dois, nós temos já filhos e filhas amadurecidos, não é, Roberto? É? Sem dúvida, Paulo. Você tem o Roberto Júnior, você tem o Fábio. É? Eu gosto muito de olhar os dois, porque o Roberto é mais discreto, né? É mais comedido, vamos chamá-lo assim, né? Os Paulo, eles têm títulos que eu não tenho, né? O Beto é doutor em processo penal, o Fábio é mestre em processo penal, ambos pela USP, né? Eu brinco que eu só tenho a experiência, né, Paulo? Pois é, eu ia dizer isso aí, porque eu ia dizer, bem, Roberto, o Roberto Júnior é doutor. Exatamente. É repleto das profundezas dogmáticas. O Fábio é mestre, não é? E Paulo Sérgio, tenho a Paula Bayer, que é doutora, tenho a Georgia Bayer, a minha filha Georgia. Os nossos filhos são polímatas, né? Polímatas, eles fazem uma porção de coisas, né? A Georgia chegou para mim um dia e disse: papai, eu estou gostando de olho de cachorro. Eu digo: você é mestre em direito penal, minha filha, é? com certificados e queijando. Não, mas eu gosto de cachorro, eu gosto do olho deles. Eu vou fazer veterinária. Ela cuidava do homem, agora ela cuida do melhor amigo do homem, né? Pois é, e Jorginha está fazendo microcirurgia em olho de cão agora. Eu digo: filha, mas e o seu direito penal? Filha, não. De vez em quando eu estudo, etc. Mas meu negócio agora é o olho de cão. E ela está operando direitinho já. Está no pós-graduação, lá na USP mesmo. Foi lá, fez vestibular. E a Paula é romancista. A Paula Baer é romancista. Escreveu 9 romances já, a Paula. Doutora
ela puxou seu talento Pois de romance. Ela escreve escreve. romances bonitos. Eu digo, filha, mas e o direito penal? Não, papai, mas o direito penal é romântico também, não é? Então, os nossos filhos são excepcionais, não é? Porque você me disse, não, Paulo Sérgio, o que eu tenho de título é experiência. E eu costumo dizer que eu sou um antigo rábula. Rábula, porque o que nós temos é 50 anos de advocacia, não, Roberto? Talvez mais, não é? Você sabe que o Evaristo de Moraes pai foi o maior rábula, né? Naquela época que não tinha advogados suficientes. Ele, quando ele foi estudar direito, ele tinha mais de 40 anos, 20 livros escritos, e era o maior criminalista do país, Pois né? é, Sendo pois é, pois é. um rábula, né? Evaristo Moraes, pois é, pois é. Hoje, Pai hoje, do... hoje a gente olha os filhos da gente galgando esses degraus com tanta proficiência, não é? Eu vejo o Roberto o Júnior e o Fábio, a Paula, a Georgia. Eu digo, puxa, que meninada bacana, não é, Roberto? Como eles vão bem na vida, não é? São respeitados, não é? E não Voluntariosos também, não é? quer, né, Paulo, que eles sejam felizes, né? Pois é. E fica mais feliz também quando eles estão assim, honrando o nosso nome, né, Paulo? Porque eu digo muitas vezes para alguns advogados jovens, o que você quer da profissão? Você quer ficar rico? Você quer ganhar dinheiro? Hã? É importante isso, todo mundo quer. Mas é mais importante isso para você ou ter um nome limpo, um nome respeitado, durma sempre com a consciência tranquila. Você precisa olhar na vida, né? E quanto à Os... nossa chamada política, outro dia eu discuti com alguém, eu digo, não, você tem que ter opinião, porque os advogados são muito importantes nos destinos da nossa pátria, eles precisam se intrometer um pouquinho nessa coisa, não é, Roberto? Porque o exercício do direito, pura e simplesmente, faz de nós alguns executores do direito, pura e simplesmente. Não é, não. Nós temos opinião. Você, você, num certo sentido, você não diz isso com simpatia ou antipatia de caráter pessoal, mas eu não gosto do Moro, eu não gosto dele, sabe? Eu acho o Moro provido de um secretismo, de uma personalidade fixada em regras quase que automáticas. É uma criatura que não tem aquela criatividade liberal que o direito precisa ter. Eu não gosto dele, não. Não tenho muita simpatia por ele, o que também não é muito importante, porque, no fim das contas, a gente é um advogado que tem 60 anos de advocacia, já viu muita coisa, não conhece muito, mas conhece gente, não é? A gente dá para sopesar. Na classe, na classe, principalmente na área criminal, ele vai ter nenhum apoio, praticamente nenhum apoio, né? Os advogados sabem como ele foi arbitrário, né? Como ele tolheu as garantias dos advogados, né? Em Pois é. consequência, e recebeu esta. Pode-se gostar do Supremo ou não, já se disse que o Supremo acerta e erra por último, mas é o Supremo. Acima do Supremo não há o que reclamar no nosso sistema legal e da maioria dos países democráticos. Na verdade, ele recebeu essa pecha. É um juiz imparcial. É um juiz parcial. Um juiz que não obedeceu a esse requisito básico, sagrado da magistratura, que se chama imparcialidade, não é? Pois é, pois é.
o Lula foi culpado, não foi? O Supremo declarou, porque realmente aquelas conversas que ele tinha com o Ministério Público, aquilo não seria aceito em lugar nenhum do mundo, né, Paulo? Pois é, pois é. Eu conheci o sindicalismo quando eu comecei a advogar. Eu comecei a advogar em Santos, não é? Que era e é. Santos é uma panela de pressão até hoje. E eu defendi muito sindicalista. Eu me lembro de um dia em que eu estava numa mesa, numa assembleia de sindicato. Eu estava numa mesa grande, pesada, um móvel nobre, com aquela nobreza dos tempos passados, no madeirame. E eu terminei a assembleia naquele buraco, naquele orifício que a mesa tinha, sabe, Roberto? Tinha um buraco que dava para a gente se intrometer embaixo dele. Eu terminei a Assembleia escondido embaixo daquela mesa. E o presidente da Assembleia com um tiro. Deram um tiro no meio da testa do presidente. Quando a Assembleia terminou, o gajo estava morto do lado e eu estava saindo daquele buraco. Então, eu conheço bem esse tipo de disputa política e eu conheço bem o que é o povo. Não é? A pessoa precisa conhecer o povo, não é, Roberto, para saber o que vai acontecer. Paulo, hoje nós estamos já de algum tempo, com a política muito radicalizada, né? E as pessoas que são da extrema, né? Seja extrema direita, que é o caso aqui do Brasil, mesmo extrema esquerda, não dá para você conversar com eles, tá? Então, eu prefiro hoje conversar de política quando eu percebo que a pessoa do meu lado tem um espaço aberto, assim, uma pessoa aberta ao diálogo, porque com sectarismo não dá, porque você só vai se desgastar, né? Não vai convencer ninguém, né? E você sabe, Paulo, de muito tempo para cá, eu continuo apaixonado pelo direito penal, mas você sabe que o que eu mais gosto que é o do lado humano, né? Tanto que eu já tenho 4 livros de causos criminais, que o leitor, à primeira vista, fala, isso é engraçado, mas o leitor vai ver que, no fundo, eu estou falando da liberdade, né? Para mim também, profissionalmente, tem sido uma válvula muito, um respirador extra, assim, que me dá força para continuar divulgando, por ver esse lado, assim, bonito, né, da advocacia, esse lado que aparentemente é só alegre, engraçado, mas no fundo está falando da liberdade, né, esse bem maior que nós temos. Você se colocaria politicamente em qual das extremidades ou qual das proporções a extremidade, Paulo, ideológicas que o país tem? Eu sou um homem de centro-esquerda, tá? Eu sou um homem de centro-esquerda. Não sou um homem de esquerda, né? Mas eu sou um homem de centro-esquerda. A vida, graças a Deus, me deu tudo. Eu nunca passei necessidade, mas eu sempre tive uma preocupação, desde pequeno, muito grande, com os menos favorecidos, com os mais pobres, não é? Então, claro que não estamos falando de comunismo, nem do socialismo radical, mas nós temos de ter cuidado, né, com esse capitalismo radical, né, Paulo? Nós temos de pensar nos menos favorecidos. Pois é, eu tenho a sensação de que a maioria da nossa classe, a maioria dos advogados, tem essa posição de centro-esquerda, não, Roberto? Você não tem essa sensação? Inclusive, Paulo, você sabe que a nossa classe, hoje, na maioria, é uma classe empobrecida, né? Não, tem
Tem alguns advogados que merecidamente fizeram fortuna na advocacia, né? Não estou discutindo o mérito, mas a grande maioria, Paulo, trabalha duro, né? Aliás, o Celso, naquele tempo, já dizia, ele falava assim, o advogado criminalista honesto e trabalhador não fica rico, muito menos milionário, ele fica bem de vida. Outro dia eu falei para os jovens, isso é coisa do passado. Eu falei, eu estou contando uma história de mais de 30 anos atrás, mas é o que vocês querem da advocacia, né? Ter um bom rendimento, cuidar bem da sua família, né? Mas isso não pode ser a prioridade. E hoje é uma classe empobrecida, né, Paulo? É mais de futebol. Não adianta você falar, o fulano ganha não sei quanto. A maioria não, a maioria ganha muito pouco, né? Pois é. O que eu quero dizer para você, Roberto, eu convidei você para conversar comigo porque eu tenho uma expectativa muito grande em relação a esse Código Penal de vocês, sabe? Porque eu tenho todas as edições, não é? Vaidosamente postas, uma ao lado da outra. E eu estou esperando essa nova também com muita ansiedade, sabe? E fim de fevereiro, começo de março, deve estar pronta e, como você sabe, o primeiro exemplar é seu. Eu vou esperar, vou ficar esperando aqui com um abraço, viu? E com muita vontade de ler. Porque hoje, Roberto, você me mandou um programa, né? Porque eu digo, Roberto, vamos conversar sobre o direito penal brasileiro e sobre as atualizações da dogmática, da doutrina. E perguntei a você, Roberto, o que você sugere? Você me mandou uma lista que eu digo, isso aqui eu não sei o que é. Eu não sei o que é isso, Roberto, porque se perguntarem qual é a minha posição dogmática hoje, eu imito o Ariano Suassuna, que era um gênio, né? O Ariano Suassuna. Perguntava a ele, o Ariano, o que você é? Ele tinha uma vozinha meio rouca, né? O Ariano Suassuna, ele dizia, eu minto um pouquinho, ele falava, eu minto um pouquinho. Eu vi uma frase dele, ele foi um homem sofrido também, que ele teve o pai assassinado na juventude. E uma das últimas entrevistas dele, pouco antes de morrer, ele falou, eu estou... Está passando. Ele falou, eu estou quase perdoando o assassino do meu pai. Você pensa na profundidade disso, Paulo? Estou quase perdoando o assassino do meu pai, né? Grande Ariano Suassuna, né? Pois é, e ele dizia, eu minto um pouquinho, né? Mas ele mentia muito bem, ele mentia muito bem, né? E gostoso, né? Então, quando eu sou testado assim, eu minto um pouquinho, né? Tá bom, Paulo. Todos nós mentimos. Tá bom, Paulo? Não é? Minto devagarzinho. Então, Roberto, nós já conversamos bastante. Eu fico esperando esse livro aqui, viu? Com muita ansiedade, viu? Muito prazer. Viu? E autografado por mim e pelos meus filhos, pelos 3 coautores. Vai para o lugar de honra ao lado dos outros, tá bom? E lá na Grande Avivá. Um abração para você. Tchau. Tchau.